Neste vídeo, eu iniciei a montagem do acionador. O primeiro passo para a instalação, você tem que ter a capela com a mesma posição aqui. Então você depende de ter uma capela alinhada. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é o seguinte: eu coloquei aqui um parafuso para ter um terceiro ponto de apoio na capela. Para quê? Para evitar torção. Eu já fiz essa alteração em todos que eu instalei até hoje. Então eu coloquei um ponto de fixação aqui e aqui os dois normais, que vai na lata do alternador. Uma outra alteração que eu fiz, eu gosto de fazer dessa forma, eu utilizo um parafuso um pouquinho mais grosso aqui e com a chave de 11 milímetros. E o porquê que eu faço essa alteração? Primeiro que aqui fica mais forte, para você pode puxar aqui que ele não tem nenhum perigo, porque obviamente você tem 2 pontos de apoio e você tendo 3 é o ideal, tanto que já até vem com um furo aqui para isso. Esse é um ponto. O outro ponto é que aqui fica mais resistente os apertos das regulagens. Não que da forma original não funcione, mas eu, como uso o meu carro no dia a dia, eu já faço essa alteração porque eu pretendo usar dessa forma. Mas normalmente você tira do pacote e faz a instalação e funciona, porque funcionou na época que eu comprei a primeira vez. Dessa vez eu estou fazendo uma instalação no motor da Kombi, que vai receber dupla carburação. Então esse ponto que você ajustou, se você fizer a alteração ou não, esse é o ponto. Outro ponto que você tem que analisar é o seguinte: se aqui está encostando, ela tem que encostar aqui. Se não encostar é porque você tem algum problema. Então aqui ele tem que encostar. Ele encostou os dois braços, significa que eles estão todo para baixo. Porque se, por exemplo, esse aqui encosta e aquele lá não, significa então, um exemplo, que ele está fora de posição. Aqui não. Esse é o ponto. Agora, como eu estou sem a carburação, eu vou fazer aí a montagem dos carburadores. Aqui no carburador eu cortei aquela haste, mas não precisa. E você vai fazer a montagem como se fosse aqui pelo afogador. Então eu tirei aquela que vai aqui e coloquei aqui com um parafusinho aqui. Então ele vai ficar dessa forma. Para evitar de bater o parafuso aqui, eu já tirei essa quininha um pouquinho aqui. Então agora eu vou colocar a trava e a porca e aí já vai estar pronto o acionador. Aqui eu já usei uma trava química, apertei bem para não deixar isso aqui com folga. Se isso aqui tiver com folgas aqui ou aqui, já vai atrapalhar a regulagem. Esse lado eu já montei, já está pronto. Eu também fiz a modificação de colocar esses Uniball, que o seu Edson manda esses daqui, mas eu também troco eles por Uniball. Só que para você montar o Uniball, você tem que deixar ele bem paralelo ao carburador, nessa parte aqui. Depois ele tem que ficar vertical. E essa parte aqui ele tem que ficar dessa forma aqui. Quando você olhar de frente, você tem essa situação aqui.
E tem mais um detalhe. Você não pode deixar travado. Ele tem que ficar móvel. O sistema tem que ficar móvel. Desse jeito. Quando você acelerar aqui, no caso, quando estiver lá no carro, até o fim, você tem que ter certeza que tem um espaço aí, porque senão ele limita. E aí você vai ver que ele acelerou 100%. Esse lado. E aqui eu tenho um espaço, porque senão ele pode, dependendo da forma que você fizer a regulagem, ele vai encostar ali. E aí você vai falar, não está acionando tudo, porque está travado aí. E aqui neste caso ele está 100%. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. Desse outro lado aqui, eu sempre utilizo uma porquinha aqui por trás, apenas para ter um pouquinho mais de espaço aqui. Então eu coloco no próprio parafuso e aperto tudo aqui. Dessa vez eu estou montando com o parafuso Allen, porque aqui o encaixe fica perfeito, na minha opinião. Então eu consigo aqui um encaixe bem perfeito, diferente dos outros parafusos. Não que não dê certo, mas esse aqui eu achei que ficou bem zeradinho aqui, bem bacaninha. Então eu acabei utilizando esse Allen. E aqui é uma porquinha de 10 milímetros, chave 10 milímetros, igual aqui. E você tem o sistema fazendo todo o trabalho. Ele tem que ficar dessa forma, assim. Então esse lado aqui ele já está pronto. Aqui a montagem é normal, baquelite e carburador e coletor. Agora eu vou ter que fazer desse outro lado a montagem do carburador e fazer o mesmo ajuste. O que faz o meu braço, vamos chamar isso aqui de braço, mais para dentro ou mais para fora, é isso aqui na vertical. Então quanto mais isso aqui tiver na vertical, melhor. E é o que está acontecendo aqui. E o curso dele aqui não limita aqui. Então a mesma coisa eu tenho que fazer do outro lado, para quando eu fizer aqui a aceleração, ele ir até o final. E agora eu vou montar então o outro lado. Da mesma forma que eu fiz do outro lado, eu coloquei aqui o parafuso, uma de pressão e a porquinha. Desse outro lado eu coloquei uma porquinha e o parafuso, apenas para afastar um pouquinho. Eu tenho essa folga que eu tenho que ter, senão não dá certo. E o carburador é montado do modo convencional. Agora eu já tenho preso aqui todos eles e eu vou fazer como se eu estivesse acelerando. Só que observe que esse lado aqui ele encostou e este outro lado ainda não. E o que eu tenho que fazer para resolver isso? Eu tenho que abaixar esse braço um pouquinho. Como eu havia falado, quando você tem problemas na regulagem é porque tem problemas nesses parafusos aqui, ou eles não estão bem apertados ou eles estão quebrados. E esse aqui ele não aguentou o aperto e acabou dando problema. O que eu fiz com ele? Troquei por outro. Então já é legal você ter alguns desses daí para até no carro, que se caso acontecer você já ter para trocar. Não é todo parafuso, mas sempre tem um ou outro que não aguenta. E não precisa apertar muito, mas também se você apertar um pouco fica frouxo. Depois que eu resolvi isso daqui, eu consigo então fazer acionar 100%. Então é assim.
sempre que você tem um problema. Neste caso aqui, ficou um pouquinho aqui, mais ou menos a ponta do dedo aqui, uma medida bem esquisita, mas o fato é que aqui ele está vertical e aqui também ele está vertical. Então esse é o ponto. Primeiro você regula aqui. Depois se você tiver problema, não está acionando um lado, não está voltando e tal. Às vezes a questão de voltar se está na questão da mola, que essa mola aqui ela está errada. Essa mola é do PIC 30 Massaro aqui. Depois a gente vai atrás da outra mola, que ela é um pouquinho menor. Aí eu coloquei por fora aqui mesmo, só para mim poder mostrar a regulagem para vocês. E aí está encostando aqui 100%. A mesma coisa desse outro lado aqui, tá? Essa regulagem que está aqui nesse carburador é uma regulagem de bancada, então pode ser que a hora que colocar no carro vai ter que mexer, e isso é perfeitamente normal. Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, e é isso. Então assim, aí eu usei esse sistema porque ele é mais durável em relação ao outro. Mas se você quiser montar também não tem problema, só que às vezes pode acontecer dele ficar acionando um lado mais que o outro e às vezes você tem um problema dentro dessa peça aqui. Eu já tive problemas com essa peça, mas é uma peça relativamente barata em relação a essa aqui. Mas eu prefiro essa aqui, pela durabilidade, tá bom? Sempre tem que ter esse joguinho, se não tiver problema. E aqui também. Então aqui ela funciona assim e assim, embaixo aí. Eu usei o Allen, porque a cabeça dele aqui ela é menorzinha e eu achei que ficou mais perfeitinho aqui o encaixe. Mas se você tiver um outro parafuso, dá certo também. Tá? Essa porquinha por dentro, igual eu já tinha falado, eu coloquei ela só para afastar um pouquinho mais. Só isso. Aí outra coisa, se tiver afogador, apesar de que aqui não está funcionando, mas se tiver afogador, você tem que avisar o seu Edson que tem o afogador, porque aí ele faz uma medida diferente aqui, com ou sem afogador. Tem uma diferença aí, mas daí qualquer coisa é só perguntar para ele. Então a regulagem ela sempre vai ser aqui e vai ser aqui. Um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá não vai fazer diferença. Depois a regulagem é o seguinte, é só colocar aqui e você puxa e aperta e testa. É bem fácil, só que se você começar a ver que tem problemas, porque às vezes aconteceu uma situação igual essa aqui. O parafuso começou a não segurar, porque aqui é uma vareta lisa, se ela tivesse ranhuras, então prenderia melhor, mas não tem. Então, talvez a hora que você aperta, o parafuso dá uma esticada, ele já começa a dar problema. Então, se você tiver esse tipo de problema, que você começa um lado a acionar mais que o outro, você tem que ver essa questão do parafuso. Então, isso aí é uma coisa que sempre dá problema e eu já coloco um mais grossinho ali, porque eu sei que isso aí dá problema. Pelo menos para mim. Talvez eu estou apertando demais e aí acaba quebrando. Mas o fato é que está funcionando 100%. Outra coisa que pode limitar o curso é aqui, mas as varetas já vêm na medida, tanto para usar no outro sistema como nesse aqui que eu coloquei. Então, a menos que você faça alguma coisa errada, ele vai bater aqui. Então, faz parte. Aí aquele negócio, você de frente para o carro, você tem que observar o que está acontecendo de errado. Então sempre tem alguma coisa que pode acontecer. Às vezes são coisas que parecem ser simples, só que já atrapalha na tua regulagem. Uma delas é as molas. Nesse caso aqui deu problema. Então eu coloquei essa aqui para puxar bem e resolveu. Só que a gente vai mudar igual eu já comentei antes. Uma outra coisa que deixa o pessoal doido com dupla carburação é que é o seguinte: entre a base e o carburador coloca-se uma junta. Só que às vezes a junta ela fica passando ar em um ponto ou outro. E o que que acontece com isso aqui? Quando você coloca o equalizador, ele fica totalmente doido. Daí a pessoa fala assim: "Ah, mas eu nem coloquei pressão aqui no parafuso e ele tá com a lenta, já deu lenta igual do outro lado e aqui tá errado". Cada caso é um caso, só que muitas vezes você tem uma entrada de ar por aqui.
E aí, ah, mas eu planei. Tudo bem, você planeou. Só que se não tiver correto, fica errado. E como que você tem certeza que aqui está certo? Você, como você vai estar mexendo, você coloca uma luz aqui de uma lanterna, pode até ser a do celular, vai num quarto escuro e olha aqui. Se estiver passando luz, não adianta, pode refazer o serviço que está errado. Esse lado aqui deu um trabalho, porque ele estava com esse problema aqui. E aí eu fui tratar de olhar isso aí mais de perto e o que eu achei de errado? O parafuso que vai aqui, que segura a base, ele não estava puxando a base corretamente, porque estava espanado. Aí eu tive que vir aqui e refazer um parafuso aqui. Eu coloquei um parafuso, refiz a rosca dos dois lados e aí resolveu o problema. Então às vezes você, mas está tudo planeado. Está planeado, mas se o parafuso estiver errado, fica errado. Então tem que tomar cuidado com isso daí. E como que eu cheguei na conclusão? Coloquei uma luz aqui com a lanterna e fui num quarto escuro e olhei aqui e eu vi que estava 100% vedando. Porque às vezes não tem, às vezes fica aqui uma frestinha mínima. Aí você coloca e não dá certo e o culpado aí fica sendo o acionador. Isso é mais normal do que vocês imaginam, tá bom? Então, antes de tudo, faz essa verificação com uma luz. Não dá para acreditar que vai apertar aqui e vai dar certo. Aí depois monta e é a certeza de se ter sucesso. Dupla carburação é muito legal, eu gosto, mas ela tem essas particularidades aí que de vez em quando deixa o montador, né, o mecânico doido. A outra coisa é a entrada de ar falsa por aqui também. Às vezes tem uma entrada de ar e é um problema. Aí você vai e coloca aqui uma arruelinha aqui, um O-ring, aí o parafuso não encosta lá até o final, também vira uma loucura. Então assim, analise bem que dupla carburação é show. Então esse aqui foi a montagem do acionamento do seu Edson. Eu vou deixar na descrição o contato dele. Qualquer dúvida pode conversar direto com ele. E aqui a gente finalizou então a montagem. Para você que segue a gente aí, deixa o like e comentário. Meu muito obrigado. E até um próximo vídeo.